Olá, eu sou a Danda Papa e hoje eu quero mostrar para vocês uma entrevista super bacana que eu fiz com a Cassiana Strasburg. Vem comigo! Olá, meu nome é Cassiana Strasburg e eu tô aqui hoje com a Danda Papa, que é coach e especialista em transição de carreira. Tudo bom, Danda? Oi, Cassiana, é um prazer estar aqui com você de novo. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estar trazendo um pouco de informação sobre coaching, né? Que é um assunto que todo mundo gosta e quer saber. Então, não, eu que agradeço, porque exatamente parece comum, né? Todo mundo já sabe o que é coaching, mas não é não. Muita gente ainda tem muita dúvida. E eu quero começar te perguntando, Danda, quando foi e como que foi esse clique que tu teve da virada? Que tu resolveu mudar de carreira, de profissão, de sonho? Bom, Cassiana, eu na verdade sou formada em moda nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar pelo catálogo da Victoria's Secret e aí surgiu uma oportunidade para ir para a Itália, para trabalhar lá para eles. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? O timing estava muito longe de começar a executar o trabalho deles, então eu falei, bom, já que eu tô aqui, vou fazer uma formação, uma pós-graduação. Então eu me formei, comecei a fazer pequenos cursos, foi aí que conheci a ex-Relações Públicas do Armani, a Manuela Galli, comecei a trabalhar com ela, foi super bacana. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com moda e aí trabalhei na Bobô, na parte de Comex, de comércio exterior, onde a gente fazia toda a coleção na Índia, na China, no Vietnã. Eu amava o que eu fazia. Na verdade, eu sempre gostei muito de moda, né? E aí saí da Bobô, né, da empresa Restock, foi maravilhosa a experiência com toda a equipe, amo elas de paixão, foi um grande aprendizado para mim. E aí depois o Valdemar me chamou, o Valdemar Iodice, para fazer a parte do departamento, começar o departamento de Comex para eles, né, de comércio exterior. Então eu estruturei toda a operação e a gente estava rodando super bem até que de repente o dólar bate 4. E nessa hora a gente teve que reavaliar toda a produção, né? A gente vai continuar, não vai? E foi aí que a gente entendeu que não valia mais a pena, né? Então a gente teve que abortar a operação e naquele momento foi a decisão correta, né? Que o Valdemar decidiu realmente começar a produzir no Brasil porque já não valia mais a pena. E foi nesse momento que eu falei, já que eu tô parando, né? O que eu vou fazer agora? Os meus filhos eram pequenos, tinha acabado de me separar. Então era um momento que os meninos eles precisavam mais de mim, então de repente procurar uma profissão que eu tivesse mais flexibilidade de horário era uma coisa que talvez rígido, né? O dia inteiro. Sabe, talvez fosse uma coisa que naquele momento me serviria melhor. Mas meu pai, entendendo esse momento de vida que eu tava, falou, Dana, enquanto você não encontra um trabalho, por que você não vem trabalhar comigo, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar para ele, que ele dá consultoria e dá aula para o mercado automobilístico. E aí eu comecei fazendo pequenas traduções para ele, depois eu comecei a fazer as apresentações para ele dar as palestras. E aí quando eu já estava com um pouco mais de conhecimento, ele falou, por que você não vai começar a dar treinamento para mim nas concessionárias, para as recepcionistas, para os vendedores? Aí foi que eu comecei, foi assim. E aí o que aconteceu? Foi quando eu comecei a dar esses treinamentos para as recepcionistas que eu comecei a ter um resultado diferente. Por exemplo, uma vez eu cheguei, era lá em Londrina, eu cheguei para dar, né, esse treinamento logo cedo e o gerente falou, olha, aquela menina nem foca nela porque, imagina, ela vai ser mandada embora, ela não se troca direito, ela não se arruma direito, não se maqueia, chega super atrasada. Então foca nas outras, mas na hora, obviamente, que você tá dando o treinamento, você vai focar em todo mundo, você não vai focar numa mais. E nesse momento eu acho que eu passei para ela um plano, uma luz no final do túnel, um plano de carreira, entendendo que se ela fosse proativa, se ela fizesse, sabe, as coisas além do que foi pedido, ela poderia ter uma chance de crescer dentro da empresa. E foi o que aconteceu. E no dia seguinte, quando eu fui dar o treinamento para outra equipe, o gerente veio me procurar e falou assim, mas Yolanda, você foi avisar que ela ia ser mandada embora? Porque eu falei, imagina que eu ia avisar, como?
Daí ele falou assim, não, porque ela chegou cedo, maquiada, arrumou todo o balcão dela. E aí eu falei, imagina, eu jamais falaria, na verdade, claro, entendeu? Que ela ia ser mandada embora. Eu falei, não. O que aconteceu foi simplesmente é que ela viu uma luz no final do túnel. Ela entendeu que ela era importante na empresa, que o trabalho dela era assim reconhecido e que se ela trabalhasse com proatividade, se ela pudesse ajudar o gerente no momento que ele precisasse, ela ia conseguir sim crescer dentro da empresa. Então foi muito bonitinho depois encontrar com ela e olhar o rostinho dela, ela toda feliz, veio me agradecer. E essa situação, Cassiana, aconteceu umas 3, 4 vezes ao longo do período que eu tava com meu pai. E aí ele teve um clique, ele falou, Danda, por que você não vai fazer coaching? Porque eu acho que você vai poder ajudar muito mais a gente se você fizer o coaching, porque você vai aprender as ferramentas e talvez a gente possa dar um resultado ainda melhor para essas concessionárias. E aí, bom, passei por um processo de coaching individual que eu já amei, entendeu? Eu já vi que eu falei, nossa, essa é a minha praia, me tocou o coração, sabe, na alma. E aí eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma formação. Então eu fiz várias formações de coaching, fiz programação de PNL, fiz o Master Coach, me formei e tô amando trabalhar com isso. Já fazem 6 anos que eu tô trabalhando com isso e assim, sabe assim, aquela sensação de que você não sente o tempo passar, sim, você trabalha feliz, então você separa o trabalho, né, e o lazer, é meio que tudo junto. Meio que tudo junto e você vê as pessoas realmente tendo resultado, sabe? Felizes, te agradecendo. Esse feedback que eu acho que o que me alimenta a alma. E por isso que eu acho que eu fui realmente para esse coaching de transição de carreira. Porque como eu vi o resultado na minha vida, eu falei, se eu conseguir, todo mundo vai conseguir, entendeu? Então assim, por que não, né? Exatamente. E como é que funciona esse processo de coaching? Eu acho ótimo também essa pergunta, porque todo mundo tá falando tanto em coaching, exatamente, mas é importante as pessoas entenderem o que é o coaching, na verdade. Bom, primeiro de tudo, o coaching é um processo de 18 sessões, 15 sessões, onde você tem que entender primeiro qual é a fotografia do momento atual da pessoa, entendendo que como é que tá o relacionamento dela com o marido, como tá o relacionamento dela com os filhos, como é que tá a vida financeira, como é que tá o relacionamento dela com ela mesma. É um apanhado. Sabe? Entender todos os pilares. Como é que você tá hoje, no seu momento hoje? Tirar aquela fotografia. Então, você entendendo como é que você tá hoje, aí sim a gente pode conversar e falar sobre futuro, sobre meta, sobre sonho, aonde você quer chegar. E aí a gente traça uma meta neurologicamente correta. O que é isso? É você entender o que você quer, onde você quer, quando você quer atingir essa meta. Entendendo tudo isso, a gente traça planos de ação ao longo do processo de coaching. E é muito bacana, porque a pessoa ela vai começando a entender quais são as habilidades, quais são os talentos, quais são as forças, quais são os pontos também de atenção que a pessoa precisa desenvolver as competências para que ela alcance essa meta. E tudo isso, o que eu faço? Eu dou nos planos de ação para os coaches livros para que eles possam ler, para que aumente, né, a visão deles, o campo de visão, e mude a forma de pensar. Os filmes eu dou para que eles mudem a forma de sentir as emoções. E as ferramentas de coaching vai trabalhar a parte comportamental deles. Então é bárbaro, porque é bem objetivo. Ele entende que você sim pode alcançar essa meta, mas você tem que também escolher 3 a 4 metas, porque você tem que também chegar na tua meta de maneira harmônica. Hoje em dia, muitas empresas, né, estão procurando, além de candidatos que tenham no currículo uma ótima faculdade, MBA, eles também estão procurando pessoas que tenham inteligência emocional, não é verdade? Conta pra gente, Danda, como é que é ter inteligência emocional? O que é essa tal de inteligência emocional? Então, antes de te falar o que é inteligência emocional, eu queria começar te explicando um pouco sobre o que é emoção. Muitas pessoas acham que sabem o que é emoção. E eu vou te explicar de uma maneira bem fácil, bem prática, né? Imagina uma moça, uma mulher que é um domingo de sol, ela vai pra praia, tá calor, ela entra na água, no mar. Começa a nadar e de repente ela encontra um tubarão. O que acontece? O cérebro recebe essa imagem do tubarão e naquele momento ele automaticamente manda um sinal de alerta para todo o nosso corpo. E o que acontece? A pupila dilata, o sistema digestório ele para de funcionar, ele fica paralisado. As glândulas do nosso corpo começam a acionar, produzir a adrenalina
e o cortisol. Para quê? Para que você fique alerta, atento, focado, pronto para ação. O sangue ele é drenado para todas as partes dos grandes músculos, braço, costas, perna. Para quê? Para que você consiga tomar ação de uma maneira imediata. Então, o nosso corpo ele faz tudo isso em apenas meio minuto. Nossa, olha que absurdo. Impressionante, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita que eu fico cada vez mais apaixonada. E tudo isso para te falar, então, o que é a emoção? A emoção é um sistema computacional do cérebro e que ele é ligado a todo o nosso corpo de uma maneira que ele age de maneira automática para que a gente possa agir rapidamente com rapidez, eficiência, de uma maneira ágil. Então, muitas pessoas falam que na inteligência emocional, voltando à tua pergunta, falar inteligência emocional é quando a gente consegue modificar as nossas emoções, e na verdade não. Na verdade, as emoções a gente não consegue modificar. O que a inteligência emocional ela traz, ela pode fazer com que você conheça como é que é o seu processo emocional, como é que você funciona dentro de você. Então, assim, entender quando você fica feliz, o que te faz feliz? Entender quando você fica com raiva. Entender quando você tá com raiva, o que te leva a ter raiva? Entender quando você tem ciúmes, o que acontece que te leva a ter ciúmes? Então, quanto mais você realmente conhecer as tuas emoções, entender como você funciona, você consegue ter uma assertividade no teu comportamento, nas tuas reações diante de desafios da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta, quando ela começa a sentir que o corpo começa a ficar quente, que ela começa a ficar irrequieta, que ela vai estourar, suar frio, que ela entendeu? Ela já percebe que ela vai estourar com o namorado, com o marido. Então, se a pessoa tem um pouco de inteligência emocional, o que vai acontecer? Ela vai começar a aprender a controlar a emoção dela, a lidar de uma maneira mais positiva, de uma maneira que ela consiga ter uma conversa, um diálogo ameno e resolva aquela situação de uma maneira muito mais tranquila. Mesma coisa, por exemplo, controle. Vamos pensar num diretor de uma empresa, né? Ele sabe que ele é um cara estourado. Ele sabe que ele é uma pessoa nervosa, que ele estoura rapidamente. Mas ele marca uma reunião e essa reunião tá assim calorosa, sabe? Quando tá todo mundo muito irritado, ninguém chegando a um consenso e ele percebe que aquilo tá dando uma irritação nele, que ele tá começando a ficar sem paciência e que ele vai estourar. Nesse minuto, se a pessoa também tem um pouco de conhecimento de inteligência emocional, ele vai falar, olha pessoal, tá todo mundo muito acalorado aqui, vamos tomar uma água, vamos dar 10 minutos, toma uma água, todo mundo vai no banheiro e a gente volta para finalizar. Nesses 10 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai criar estratégias para que ele consiga voltar e trazer uma objetividade para aquela reunião e finalizar ela de uma maneira tranquila. Porque ele percebeu que ele ia estourar, então ele conseguiu se controlar para que ele conseguisse resolver essa reunião de uma maneira muito mais assertiva. E não virar uma grande confusão, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a inteligência emocional realmente é fundamental hoje em dia. Os recursos humanos das empresas têm toda a razão. Não basta ter só um maravilhoso currículo, você precisa ter esse componente para que você consiga ter mais assertividade nos resultados da empresa, para que você consiga lidar com o seu líder, ou liderado, né, conseguir lidar com o seu líder de uma maneira mais positiva, ter empatia e conexão com todas as equipes de trabalho. E Daniel Goleman, que ele é o papa, né, da inteligência emocional, ele fez um estudo por 10 anos, Cassiana. Durante esses 10 anos ele estudou pessoas de sucesso. E o que ele... Olha, gente, vamos anotar aí, hein? E o que ele entendeu, que eu achei super legal? Ele entendeu que as pessoas de sucesso, na verdade, elas têm o lado racional delas equilibrado com o lado emocional. Então, elas não são muito racionais ou são muito emocionais. Elas conseguem lidar de uma maneira, assim, bem equilibrada com os dois lados. Elas conseguem ter esse conhecimento das tuas emoções e por isso eles conseguem lidar com as pessoas de uma maneira muito mais assertiva e por isso que conseguem conquistar o sucesso. E o profissional que tem inteligência emocional, quais as competências que ele possui? Então, primeiro, ele tem flexibilidade, é uma pessoa que consegue, diante de um desafio, né, consegue ter flexibilidade para entender quais são os caminhos
e que eu posso ter. Então, além da flexibilidade, ele também tem a criatividade, porque ele precisa ser criativo para que na hora de um estresse ele consiga fazer do limão uma limonada. Raciocínio, né? Sabe? Com criatividade e com tranquilidade, para que você também tenha, para que você consiga tomar melhor atitude. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela também tem muita resiliência. Ela também tem empatia, porque como ela conhece as emoções, ela consegue também se conectar com a outra pessoa, entendendo quais são as emoções, os sentimentos dessa pessoa. Isso é algo muito importante hoje no mercado corporativo. Os líderes, eles precisam entender e se colocar no lugar dos liderados. Eles precisam sentir o que os liderados estão fazendo. Se a equipe não está entregando no deadline, no prazo, eles precisam entender o porquê, né? Então, criar essa conexão, essa empatia, hoje é fundamental no mercado de trabalho. Quem não tem inteligência emocional, né, ou não nasceu com inteligência emocional, pode desenvolver isso? Claro, pode sim. Existem algumas ações que você pode fazer sim para que você comece a desenvolver. Primeiro de tudo é você se conhecer. A gente tem salvação. O primeiro de tudo é você se conhecer, entender as suas emoções, né? Segundo lugar é aprender a controlá-las. É o que a gente falou, sabe? Entender quando que eu vou estourar, quando eu vou ter uma crise de ciúmes, quando eu tô triste, o porquê que eu tô triste, o que me leva a ficar triste. Então a gente entender as nossas emoções. Terceiro lugar é criar empatia com as pessoas, entendendo as minhas emoções, como é que eu posso ajudar o próximo, né? Entendendo as emoções dos outros, né? Uma outra coisa que precisa também, que ajuda a desenvolver, é fazer yoga, meditação. Sim, porque quando você faz meditação ou yoga, você acaba trabalhando as suas emoções e consegue, através do yoga e da meditação, através da respiração, trabalhar o controle das suas emoções. Uma outra coisa que é bacana... Que é super difícil também, né? Acalmar a mente, né? E uma outra coisa bacana é você fazer exercício físico, porque você produz a dopamina, que é aquele hormônio da alegria, do bem-estar, da felicidade. Então isso também te ajuda a você desenvolver a tua autoestima. Lógico que 8 horas de sono, eles sempre falam que pessoas que têm 8 horas de sono realmente conseguem desenvolver mais reparador, né? A inteligência emocional. E hoje em dia, tantas pessoas fazendo, né, essa transição de carreira, como é que o processo de coaching ajuda a recolocar esses profissionais ou em profissões novas, ou às vezes até nas mesmas profissões, mas num patamar diferente, dando aquele up? Sim. Bom, eu sou fã super número 1 do coaching, porque foi através do coaching que eu consegui fazer a minha transição de carreira. E eu montei um programa de 18 sessões, ou seja, em 18 sessões a pessoa já consegue sair realmente com um caminho definido, determinado do que ela realmente vai fazer para a vida dela, com um propósito de vida. Nessas 18 sessões a gente trabalha ferramentas de coaching e experiências, então a pessoa vai experienciando e vai entrando em contato com os talentos, né, como eu falei, com as habilidades, com as atividades que você tem flow. Então, quais são as atividades que te brilham os olhos, que você não vê o tempo passar? Quais são os mapas de interesse, né? Quais são as áreas de interesse que você tem? Então, tudo isso a gente vai vendo ao longo das 18 sessões. Além de tudo isso, passa-se por uma avaliação, 2 avaliações vocacionais, e também eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo nesse projeto, que chama doutora Mônica Mectarian. Ela faz 2 sessões com o meu coaching. A primeira para fazer a coleta das avaliações, e a última ela dá o feedback junto comigo no último dia do programa. Por que no último dia do programa e não no começo? A gente não dá logo a resposta de cara, porque assim, a jornada do processo de coaching, ela é muito rica. O meu coaching, ele precisa chegar na verdade dele, não na minha, não do resultado da avaliação. É ele que tem que chegar e passo ao passo, ir se conhecendo e tendo esse autoconhecimento, que é a coisa mais linda e rica, que é o presente que ele realmente vai ter ao longo desse processo. Então, assim... essa redescoberta. Na verdade, a devolutiva minha e da doutora Mônica é meramente para que ele realmente confirme tudo aquilo que foi a caminhada dele, para que ele saia autoconfiante, que ele fala, realmente é isso que eu quero. Gente, se eu pudesse eu ficaria aqui até amanhã, tantas coisas ainda, né, para perguntar, para saber, para querer saber mais.
Danda, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Por essa oportunidade maravilhosa. Todo esse teu conhecimento que tu passou pra gente. Podendo levar esse conhecimento para as pessoas. E aonde que a gente te acha? Quem quiser ter inteligência emocional ou mudar de carreira, mudar tudo, tá mudando o ano, enfim, dar um up na vida, aquele clique. Onde a gente tem o meu site www.dandapapacoaching.com.br e nas redes sociais eu tô como Danda Papa Coaching. E vai passar aqui, gente. Então quem quiser anotar as direitinho, o endereço tá aqui embaixo, tá bom? Obrigada e obrigada de novo. Obrigada.